fácil saber porque as perguntas mais buscadas no Google sobre nossa personagem de hoje são: qual a idade de Nancy Wheeler? Em que ano Nancy Wheeler nasceu? Quantos irmãos Nancy tem? E qual a personalidade de Nancy de Stranger Things? E o canal Auni Stories te convida a deixar o seu like, inscrever-se se não é inscrito e comentar após escutar e ver este documentário a qual temos o prazer de contar tudo sobre a história de Nancy Wheeler. 1967. Uma banda, uma música e Nancy. Talvez você não saiba, mas a TV começou sua transmissão para qualquer canto do planeta neste ano de 1967. E a transmissão via satélite foi algo que impactou o cenário da música mundial, pois havia uma banda com 4 rapazes que estavam num sucesso estrondoso e foi pedido para eles comporem uma música que falasse de amor. E a música All You Need Is Love, dos Beatles, que foi transmitida para 26 países e cerca de 350 milhões de pessoas, porém, cansados e desgastados devido à maratona de show, decidiram tirar férias após a turnê de 66 e mesmo assim fizeram este programa. Mas o impressionante é que eles desistiram das férias após uma música que daria título ao disco de 1967 chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi um divisor no mundo da música, inspiração para o que viria nos anos seguintes em termos musicais. O curioso é que teve uma música que fez sucesso dentro do disco que se chama With a Little Help from My Friends e que foi cantada pelo baterista Ringo Starr, e sua tradução livre seria Com uma ajudinha dos meus amigos. E de quem você lembra quando falamos sobre ajudar amigos? Sabe o que é mais legal? Na história de Stranger Things, Nancy Wheeler nasceu justamente em 1967, mas precisamente no mês de novembro, sendo a primeira filha do casal Ted e Karen Wheeler, a qual tiveram mais 2 filhos, algum tempo depois aumentando a família. Nancy vivia suspeitando que seus pais nunca se amaram de verdade e que se casaram apenas para criar uma família perfeita, mesmo com o nascimento de Mike, que nasceu em 1971, e ao crescer ao lado dele, foi se distanciando de Mike e seus amigos, embora eles fossem próximos em algum momento. Para completar a família Wheeler, seus pais, em 1980, tiveram o nascimento da irmã de Nancy, chamada Holly, e todas essas 5 pessoas moravam na cidade fictícia de Hawkins, Indiana. Novembro de 1983, um mês antes do Natal. Qualquer história vai ser conduzida por amor, paixão ou uma relação afetiva entre 2 pessoas, e no caso de Nancy, não é diferente, pois estudando em Hawkins High School, era uma aluna aplicada até se entregar ao pacote de emoções com uma boa transição que acontece no período da adolescência. E ainda tem aquela conversa com a melhor amiga que para Nancy se chama Barbara Holland, e foi para Barbie que ela contou tudo o que estava rolando com seu pretendente a namorado, Steve Harrington. Barbara também era apaixonada pelo garoto mais popular de Hawkins High School, mas escondia seus sentimentos e deixou para a amiga que já tinha dado o primeiro passo quando foram comprar roupas, em um fim de semana, e fez vista grossa ao ver que Nancy estava tentando impressioná-lo na loja de roupas. Ainda mais quando ela soube que Steve deixou um bilhete no armário de Nancy, e na manhã seguinte o conheceu. Brevemente se beijaram, e antes de voltar à aula ela foi convidada por Steve a sair naquela noite, recusando num primeiro momento, entretanto aceitando depois para encontrá-lo no Dearborn e Maple. Toda essa relação entre Steve e Nancy mudaria para sempre a vida de Barbara, e de quebra a vida de Nancy, inclusive sua relação com seu irmão Mike, que não era das melhores. Tanto que ela pediu à sua mãe para ir à casa de Barbara para estudar nessa noite, já que Steve havia pedido para ela ir, mas Karen Wheeler ficou assustada com o sumiço recente de um garoto na cidade e não autorizou que ela fosse. Nancy tinha uma personalidade dócil, de uma pessoa estudiosa com um QI muito avançado, responsável, sempre calada e extremamente na dela, mas a partir do seu relacionamento com Steve, começa um ciclo de mentiras, coragem e aventuras, além de uma raiva que ninguém conseguia entender naquela mudança da nova Nancy. Ao culpar Will, o garoto sumido, pela sua negativa em sair naquela noite, seu irmão, como sempre, resolveu contar a verdade para todos à mesa, de que ela tinha um encontro com Steve Harrison, e que mentiu para encontrá-lo. Nesse momento, Nancy mostra seu lado furiosa e sai da mesa para seu quarto. Mal podia esperar que Steve entraria em seu quarto pela janela e tentaria algo mais picante com ela. Ufa! Ainda bem que ela descartou a possibilidade do assanhadinho. No dia seguinte, ela consola o irmão de Will, Jonathan Byers, e depois recebe um convite de Steve para uma festa na piscina e mais uma vez pediu à sua mãe com uma mentira sobre a assembleia escolar, convencida, mesmo com a recusa de Nancy, para levar seu irmão e seus amigos.
Dona Karen permitiu que ela fosse. Aqui a história ganha um tom de mudança que Nancy precisava para a história da série, pois o seu maior laço de amizade talvez a transformou em algo que nem ela mesma sabia que tinha: coragem. Ao ir para a festa da piscina, Nancy leva a Bárbara junto para que não acontecesse nada com ela através das investidas de Steve, e até certo ponto dá certo, até que Nancy toma uma cerveja inteira, e Bárbara, como uma adolescente raiz, não queria ficar para trás, até cortar o seu dedo na latinha de cerveja. Nancy até tentou ajudar, mas Bárbara rejeitou a sua ajuda friamente e subiu para cuidar de seus ferimentos. Porém, algo naquele dia dizia que seria a última vez que Nancy veria sua melhor amiga Bárbara. Ela esqueceu da amiga e se divertiu com Steve até o fim do seu tempo, depois voltando para casa sem nem mesmo saber dela. Agora teríamos a Nancy apaixonada e que se estivesse com seu namorado o mundo poderia explodir que ela não ia ligar. Lógico que não. No dia seguinte, ela a procurou sem chance de encontrá-la, apenas uma criatura estranha no meio da floresta ao revistar a casa do namorado, descobrindo somente que foi fotografada na festa por Jonathan, que arrumou confusão com Steve, que espalhou suas fotos e quebrou sua máquina fotográfica. Mas, com uma mente brilhante, nem se ajuda o rapaz a ver, no meio da bagunça causada pela confusão, uma foto de Bárbara. Então a pega, escondido de Jonathan, e a leva. Com o desaparecimento da amiga, ela tenta de qualquer forma achá-la, sem que todos saibam que elas estiveram na festa através de uma ocorrência policial. Entretanto, eles tiveram que abrir o caso e interrogá-la, fazendo com que Steve contasse à sua mãe que eles dormiram juntos. Mais uma farsa que foi descoberta pela mãe. E como se diz, quando você gera desconfiança, suas verdades não são verdadeiras. Ela tenta avisar a todos sobre a criatura da floresta poder estar ligada ao caso de Bárbara, mas tudo em vão, até se juntar quase sem querer a Jonathan para investigar e tentar achar a verdade sobre o monstro, sozinhos, já que a foto de Bárbara mostrava o monstro ao fundo e confirmava toda a lenda que havia naquela floresta. Agora, uma qualidade boa de Nancy é que ela nunca iria desistir até achar sua amiga, ou o monstro que a pegou, e assim o fez. Quando treinando tiros com Jonathan, eles avistam um cervo ferido e decidem acabar com o sofrimento do bicho. Mas, antes de apertar o gatilho, a criatura chamada Demogorgon a arrasta, gerando um rastro de sangue, fazendo com que Nancy corresse atrás. Entretanto, dentro de um novo mundo, o mundo invertido, a qual o monstro estava finalizando sua refeição, e agora queria apreciar a carne de Nancy. E por ela escutar a voz de Jonathan, consegue achar a saída de volta para contar tudo o que aconteceu e montar uma força-tarefa com seus amigos, namorado e irmão para pegar o monstro. Com a descoberta dos poderes de Eleven e um plano em mente, eles decidem montar um tanque de privação sensorial, que faziam com que ela verificasse como as coisas aconteceram e nisso descobriu que Will sobreviveu. Porém, Bárbara havia sido morta pelo monstro, e aí acende ainda mais o desejo de Nancy ir atrás de Demogorgon. E assim o faz, montando uma armadilha de sangue para o monstro na casa de Byers, que com a ajuda de Jonathan e Steve conseguiram feri-lo por hora para um mês depois comemorarem um Natal juntos e ela devolver consertada a máquina fotográfica. E por que não mostrar mais afeto por Jonathan, lhe dando um beijo no rosto. 1984. Novo. Tudo novo. Nessa parte da trama, nossa personagem tem um dilema entre ficar ou lutar, e sempre que precisa ela ativa sua coragem de resolver o caso de sua amiga que não foi concluído. Ela fica sabendo num jantar com o pai e a mãe de Bárbara que eles contrataram alguém para investigar o que houve com a filha, e ela imediatamente se mostra triste e incomodada com a situação que talvez ela tenha criado para gostar de Steve e colocar a amiga no meio de seus assuntos pessoais, resultando em sua morte pelo Demogorgon. Nancy então revela, após beber muito em uma festa, que já não ama Steve e o culpa também pela morte de Barbie, o que faz sair da festa e pedir para que Jonathan a leve embora, entregando-a de vez para que eles ficassem juntos. Novo amor, porém com muitas novidades, no caso que envolve monstros e o mundo invertido, pois ela descobre com Jonathan que o Lab é que está por trás de todas aquelas aberrações e dimensões. Como sempre por questões políticas, a deixam ainda mais irritada, quando é pega pela própria organização para um interrogatório e explicam da necessidade de nunca ser revelado do segredo, para que não caiam em mãos inimigas. Com certeza Nancy e Jonathan tinham um plano de entregar tudo e pensaram na pessoa de Murray para espalhar a notícia, mas foram convencidos a dizer que a Bárbara foi morta por um experimento químico
do LAB, restando a eles descobrirem agora que o irmão de Jonathan, Will, estava possuído com alguma criatura monstruosa e precisava tirá-la do corpo dele urgentemente, antes de perceber algumas informações importantes sobre aquele hospedeiro, como ele enviando códigos para que outros fossem atrás dele na casa de Byers para pegá-los, porém, com a ajuda de Eleven, eles nunca chegaram perto. Nancy descobre o gosto pelo trabalho nessa fase, sendo voluntária no Snowball e depois se unindo ao The Hawks Post como estagiária. E como jornalista, não sabemos ainda, mas como detetive e por sua coragem, o futuro seria brilhante, juntamente com seu namorado Jonathan Byers. 1985. Despedidas fazem parte da vida. Agora Nancy tinha motivação para estar buscando casos para seu trabalho, e ao lado de Jonathan, tudo era melhor ainda, e após sofrerem muito no serviço, com chacotas, eles buscam a aprovação de seus colegas de trabalho. E ao perceberem que uma denúncia de ratos estava estranha demais, foram até a casa da senhora que estranhamente tinha ratos comendo os seus fertilizantes. Sendo um capturado pela senhora Doris e tendo uma aparência duvidosa, começou a fazer anotações e a tirar fotos. Ao revelar a história para seu chefe, Tom Holloway, que tinha um curativo estranho na cabeça, ele disse que esta senhora era louca e os demitiu, pois estavam com algo estranho naquele dia que eles só ligariam para aquilo depois. Nancy ficou brava, e isso deu uma balançada no seu relacionamento com o namorado, mas sem desistir de investigar após os conselhos de sua mãe. Decide se juntar a Jonathan e seus amigos mais uma vez para descobrir qual era o mistério por trás desses novos acontecimentos. E mais uma vez, elas se deparam com o mesmo problema daquela cidade, que eles chamavam de Devorador de Mentes, agora em ratos e contaminando toda a família de seu antigo chefe. Tom, que estava possuído e tentou matar Nancy e seus amigos, porém seu desfecho é no shopping, com Nancy desta vez salvando a vida de Eleven. Após todas essas aventuras, ela descobre que terá que se despedir de seu amor, Jonathan, que se muda para a Califórnia com a família, e chora muito, prometendo o encontrar na faculdade, que irão se inscrever juntos no futuro e conseguir se unir de vez. Nessa parte, a jovem Nancy Wheeler está mais madura a ponto de levar seu irmão à escola, já que ele entra nesse ponto do ensino médio, e ela em seu último ano, mostrando que ama seu irmão independentemente do que possa ter ocorrido no passado. 1986. Um caminho sem volta para Hawkins. Sabemos que este lugar misterioso tinha dois lados, os bons e os maus. À medida que um novo ano se fecha, ela revela que a ameaça para Nancy e seus amigos vai ficando cada vez mais perigosa. E chegou a hora de conhecer toda a trama criada pelas mentiras no passado e tentar acabar com isso de vez em Hawkins. Em seu último ano do ensino médio, ela já não tem mais seu namorado por perto, e agora no jornal da escola tem a companhia de Fred, que ao ver a primeira morte misteriosa pela TV, tenta investigar junto ao seu novo parceiro de trabalho. Porém, este também seria morto, pelo que estava por vir, e cada vez indo mais fundo, descobre que há uma criatura que culminou em todos os problemas da cidade, com a abertura de portões para disseminação destes monstros. Ao descobrir, após várias pistas, que a família Creed tinha um passado obscuro e que tudo começou através de algo que aconteceu entre a morte da mulher e os filhos de Victor Creed. Ela segue para a casa abandonada e é abduzida por alguma criatura mais forte de tudo que ela já havia enfrentado, que entrou em sua mente e revelou o passado, o presente e o futuro que ele tinha planejado para sua cidade e seus habitantes. Esta criatura se chama Vecna, a qual era o filho de Victor, sendo o primeiro experimento do LAB, sendo marcado como 001, e que tinha o plano macabro de expandir a outra dimensão com 4 mortes, sendo a primeira Chrissy, segundo Fred, terceiro Patrick, e como Nancy entendeu que ele matava horas depois de manter seus alvos num surto psicológico, previu que a próxima seria Max. Diante disso, bolou um plano com Max, sendo a isca, para matar o líder dos Devoradores de Mentes, em parte conseguindo, porém, somente o ferindo e tendo a morte de Max decretada. Porém, Jonathan aparece e traz Eleven para ressuscitar Max, que fica em coma e sem previsão de acordar. Entretanto, ela se decepciona com o namorado, pois ele não se esforçou o suficiente para entrar na faculdade que planejaram.
Vecna concluiu seu plano de abrir os 4 portões e a cidade é tomada por monstros que serão finalizados na última temporada da série Stranger Things, fazendo da história de Nancy Wheeler uma aventura que ainda não teve um fim para contarmos, mas que esperamos que ela, com toda a bravura e determinação encontrada em sua jornada, tenha um final feliz na 5ª temporada de Stranger Things. Curiosidades sobre Nancy Wheeler. Ela é interpretada por Natalia Dyer, que namora Charlie Heaton, que interpreta Jonathan Barrias. Antes de 1979, Nancy costumava fazer cosplay para as antigas campanhas de D&D de Mike. Habilidades. Com poucas aulas de seu atual namorado Jonathan Barrias, aprendeu a atirar, porém, ela se mostra durante a série habilidosa com armas de fogo. Tanto que o monstro aranha sofreu com Nancy o cravejando de balas. Outra habilidade é que qualquer coisa em sua mão, como um remo de barco, vira arma para bater em monstros. Além de sua inteligência altíssima como investigadora e, como disse no começo do vídeo, sempre tem alguém para pedir uma ajudinha para Nancy, como diz na música dos Beatles. E enquanto a 5ª e última temporada não vem, porque só será lançada após o verão americano de 2024, encerramos por hora a história de Nancy Wheeler. E quero finalizar com você clicando no gostei e compartilhando para quem gosta dos Stranger Things. E comentando qual o próximo que devemos fazer. E se não é inscrito, inscreva-se. E por hoje é só, pessoal.